Olha, eu acho que não. Nesse momento, não, pelo seguinte. Eu conheço a Marina há muitos anos. Ela é dura na queda. Ela, em relação à questão do petróleo no Amazonas, ela foi muito firme. É uma decisão técnica. E depois não adianta a Petrobras apenas dizer que recorre. Ela tem que responder aos 6 pontos levantados num relatório de 46 páginas, eu li todas, que mostram a fragilidade. Em relação a essa dilapidação do Ministério, isso realmente é uma questão muito séria. Faz muito bem a Marina em mostrar que isso afeta a política ambiental e até a política internacional do governo Lula, que tem levantado a bandeira climática, a bandeira da Amazônia, até para arrecadar recursos para o Fundo Amazônia, que eu próprio criei em 2008 e vi como isso foi importante para nós reduzirmos em 50% o desmatamento em 2 anos do nosso período. A Marina, claro, ela tem que acusar o golpe, até porque, aparentemente, o governo, diga-se, em minoria num Congresso muito conservador e reacionário, cedeu algumas coisas para não desmontar 13 ministérios, mas cedeu muito na área ambiental. Parece que alguns setores do próprio governo, descontentes com a Marina, descuidaram a mesma negociação que eles fizeram boa para preservar o Paulo Teixeira no desenvolvimento agrário, a Casa Civil, né? Eles não tiveram, no meu modo de ver, esse cuidado em, pelo menos, preservar alguns dos pontos. O cadastro ambiental rural. A única coisa boa do Código Florestal é a forma de combater a grilagem de terra e o desmatamento e avançar na recomposição ambiental. O meio ambiente perder essa para a pasta de gestão, que é uma boa ministra, mas não tem a menor ideia do que se trata. Cadastro ambiental rural, ela não deve saber do que se trata. Isso eu acho que faltou vontade do governo, pelo menos parcialmente, blindar a Marina. Mas ela não vai entregar esse osso, não. Cris, agora a gente quer te ouvir, por favor, sobre a reestruturação, o marco temporal, enfim, esse pacote completo aí que a gente teve ontem, um golpe, né? Essa questão do marco temporal, bom dia, Min, que prazer estar aqui com você. Eu sei que você tem a agenda cheia, mas eu quero trazer algumas questões aqui sobre esse marco temporal que a gente está falando aqui. Esse golpe que o legislativo está tentando dar nessa questão do marco temporal, ela se deve também, a gente também tem que discutir aqui a responsabilidade do STF nessa questão, porque esta questão do marco temporal está no STF há muito tempo e já deveria ter sido julgada há muito tempo e pacificada há muito tempo, né? E ela vem sendo adiada, entra na agenda, sai da agenda, os indígenas vão a Brasília, se mobilizam, perdem tempo, né, gastam toda a sua energia naquelas mobilizações, chegam lá e a votação é adiada. Isso já aconteceu várias vezes. Então, isso também é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos entender essa questão do marco temporal? Isso é uma tese ruralista que desconsidera o histórico de perseguições, expulsão desses indígenas das suas terras, assassinatos, genocídios. É disso que nós estamos falando. A causa chega no STF por causa de uma questão lá de Santa Catarina, de um povo, o Xoclengue, que estão reivindicando o seu território, de onde eles foram expulsos à base de facão. Essa é a história, é assim que começa essa discussão do marco temporal. Isso está documentado, isso está em livros, isso está em estudos. Os fazendeiros, no começo sobretudo no começo do século XX, pagavam bugreiros para invadir as aldeias indígenas desse povo, lá em Santa Catarina, e essas pessoas eram assassinadas a golpe de facão. E os bugreiros tinham que levar como prova de que tinham executado o serviço orelhas para os invasores dessas terras. Pois bem, se você expulsa um povo da sua terra dessa forma, como é que ele vai provar que em março
que em outubro de 1988, no ano da promulgação da Constituição, ele estava naquela terra. Porque o marco temporal é isso, é que a tese ruralista, que os indígenas só têm direito às terras que eles ocupavam na data da promulgação da Constituição. Então, você desconsidera todo esse histórico de perseguição, de massacres contra os povos indígenas, né? E isso é uma violação da Constituição, isso é um estupro da Constituição brasileira, porque a Constituição diz que os indígenas têm direito às terras que eles tradicionalmente ocupam. Portanto, pode ser que um determinado povo indígena não estivesse na sua terra na data da promulgação da Constituição. Mas, se você for analisar o histórico, eles estiveram lá em algum momento, tradicionalmente, né, antes de serem expulsos pelo poder econômico, né? Então, essa é a questão que o STF tinha que ter se debruçado, não se debruçou até hoje, e agora, oportunisticamente, o Congresso tenta, então, vai tentar mudar a Constituição para mudar o que foi limpidamente estabelecido na Constituição de 1988, por força, inclusive, de um acordo, na época da Constituinte, entre a direita e a esquerda. Esse conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas resulta de um acordo com o então senador Jarbas Passarinho, um homem de direita, mas com o qual era possível ter algum diálogo e construir algum consenso, né? Então, se essa questão do marco temporal realmente for aprovada pelo Congresso, isso é uma violação da Constituição, é um desrespeito sem nome à luta dos povos indígenas, né? A luta de lideranças indígenas, como o Ailton Krenak, que construiu um dos momentos mais sublimes da Constituição brasileira, ao subir na tribuna e pintar o rosto de preto enquanto pedia respeito aos direitos dos povos indígenas. É um desrespeito aos mais de 90 anos do líder Raoni. É um desrespeito aos Yanomami, que acabam de sair de uma situação de genocídio, né? O governo conseguiu conter uma situação de genocídio daquele povo Yanomami. E, neste momento, neste contexto, a gente vê o Congresso tentando fazer isso. A sociedade brasileira não pode aceitar isso. Vocês me desculpem a indignação, mas não dá para aceitar isso. Nós não chegamos até aqui e nós não elegemos este governo para agora a gente assistir passivamente a essa tentativa de estupro da Constituição. Cris, não tem de jeito nenhum nada que pedir desculpa. A gente estava aguardando realmente esse teu depoimento, porque a gente sabia, né, deputado? Por favor, deputado. Assina embaixo, Cris. Perfeito, Cris. Parabéns pelo pronunciamento, pelo manifesto. Eu voto com a relatora. A Cristina Serra foi muito precisa nisso. Só faltava chamar a cavalaria americana, o John Wayne, para passar fogo e recuperar a terra para os latifundiários a ferro e fogo. A questão básica é o território, né? Quando eu tive 2 anos à frente do Ministério, a gente fez as operações Boi Pirata e reduzimos a metade do desmatamento. Eles usavam o gado para conquistar território. Muitas vezes o desmatamento não era só a questão da madeira, era a terra. Então, no Brasil, a questão do poder está ligada à terra. A Cristina Serra fala com razão o que significa esse marco temporal. Por exemplo, povos indígenas que estavam na Amazônia e foram deslocados para a construção da Belém-Brasília, ou da Transamazônica. Eles ocupavam 3 séculos uma determinada área e foram deslocados pelo governo militar para as grandes obras. Como eles não estavam, em 88, naquela terra, por esse marco temporal, eles perdem o direito daquelas terras que eles ocuparam nos 3 séculos anteriores, ou melhor, nos 8 séculos anteriores, que essa ocupação é anterior à chegada dos portugueses no Brasil. Eu tive esse fim de semana no Parque Lage, teve uma grande feira de produtos indígenas, né, de várias nações,
tinha milhares de pessoas com apreço, com carinho. Agora, é importante que essas pessoas, como foi dito aqui, nós temos que ir para as ruas. A questão do STF, que a Cristina Serra, com razão, chamou a atenção, mas é bom que se faça uma ponderação. O Congresso é muito reacionário. Já era reacionário, mas ficou muito mais reacionário aqui agora e está usando algo que nunca usou. Definir qual é a estrutura do governo. Eu nunca vi um Congresso fazer isso dessa forma. É uma missão claramente do Executivo eleito, né, por mais de 60 milhões de votos, definir como vai governar. Não, eles estão dizendo que área vai para cá ou para lá de acordo com os ministérios que eles querem engordar ou aqueles que eles querem fatiar e dilapidar, como é o caso dos povos indígenas e do meio ambiente. Agora, é bom que se diga o seguinte, por exemplo, a questão LGBT. O Congresso nunca legislou, o Supremo é que garantiu, depois das manifestações de milhões nas ruas, primeiro a parceria civil, homoafetiva, e depois o casamento. Eu digo isso porque eu aprovei no Rio há 20 anos a primeira lei do país que pune estabelecimentos que discriminam. Até hoje, o Congresso não definiu. A mesma coisa a política de drogas, que deve ser votada semana que vem. É claro que o Congresso que tem que definir a política de drogas. O usuário não é criminoso. As prisões estão infestadas. O Supremo vai resolver sobre isso porque o Congresso é reacionário, medroso, omisso e nunca legislou sobre esse assunto, permitindo que jovens pobres e negros infestem as prisões, aonde, diga-se de passagem, pouco se estuda, pouco se trabalha e não faltam drogas nem celulares. Então, a questão indígena e a questão do marco temporal, é claro, a Cris tem toda a razão. Isso poderia e deveria ser definido antes, porque a Constituição é muito clara. Fala de terras com posse imemorial, tradicional, histórica, e não a partir de um marco temporal, como o nome diz. Ainda aprovado, isso pode ser declarado inconstitucional. Mesmo mudanças constitucionais, quando elas vão de encontro ao que são as pedras basilares de uma Constituição, elas ainda podem ser. Agora, é incrível essa ampla aliança, que para aprovar uma emenda constitucional é um quórum elevadíssimo. Eles conseguirem esta aliança para usurpar direitos dos povos indígenas, o povo tem que ir para a rua se manifestar claramente. Não pode. O presidente Lula se elegeu dizendo que ia demarcar, que ia criar um ministério, e ele começou realmente a fazer isso. Ele demarcou 6 terras indígenas, o Bolsovírus cumpriu a promessa, não demarcou 1 hectare em 4 anos e criou várias medidas para restringir o tamanho das terras indígenas. O Bolsovírus foi coerente, ele cumpriu o que ele disse. E o Lula começou muito bem, criou um ministério, demarcou terras e falou isso para o mundo inteiro em todas as viagens. E como a minoria que perde o governo e a maioria no Congresso consegue aprisionar e sujeitar uma fala tão importante, uma bandeira tão decisiva que levou também à vitória do Lula. É essa a diferença que o povo tem que ir para a rua para demonstrar. Isso é inaceitável, muito, muito grave. E vem junto com o esvaziamento do Ministério. Você tirar resíduos sólidos, né, que é a política de lixo, reciclagem, catadores, tirar do meio ambiente. Eu era ministro, a gente conseguiu aprovar essa lei. O Lula sancionou em 2010. Ela estava há 15 anos parada. Recursos hídricos. Tirar a ANA do meio ambiente, Agência Nacional, como é que você vai impedir a poluição dos recursos hídricos tirando do meio ambiente? E o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, obriga a reflorestar as APPs, né? As áreas de margem de rio, de topo de morro, para conter o desmatamento não só da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga. Então, estão depenando o Ministério do Meio Ambiente. Agora, se o discurso do meio ambiente foi tão forte assim e o Lula ganhou a eleição, esse povo que elegeu o Lula tem que ir para a rua para garantir que aquelas promessas de campanha não vão ser desfiguradas por um Congresso tão reacionário e conservador.